Olá, queridas, a paz, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Acho que há alguns meses a pastora Léa me pediu para gravar um devocional sobre o tema que eu mais amo, mas pela correria do dia a dia só agora eu estou conseguindo fazer isso. E o tema que ela me pediu para falar é sobre a volta do Senhor Jesus. E eu amo esse tema, é a minha grande expectativa e deve ser a grande expectativa da igreja, a volta de Cristo. Cristo era Deus, Jesus era Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus veio para realizar uma obra, a obra da salvação. Então Ele nasceu como homem e Ele viveu entre nós. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E Ele realizou uma obra completa de salvação. Ele morreu no nosso lugar. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Mas não se encerra por aí a sua obra. Ele voltará. Jesus prometeu que voltará. Na véspera da sua morte, na noite da sua morte, os discípulos estavam entristecidos pela expectativa da morte de Jesus. Mas Jesus disse a eles: não se turbe o vosso coração, não se entristeçam, não fiquem com medo e não se atemorizem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus prometeu que voltará. No momento que ele estava subindo aos céus, retornando ao céu, os discípulos estavam de boca aberta, olhando para cima, e apareceram dois varões vestidos de branco. E os varões vestidos de branco, que devem ser anjos, disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para cima, varões galileus, homens da Galileia? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará do mesmo modo que ele subiu. De modo que nós cremos que Jesus voltará. E agora, quando Jesus voltará? Esse dia e hora ninguém sabe. Jesus disse aos discípulos, quando ele ainda estava aqui, quando ele ainda estava aqui na terra, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então nós não sabemos quando Jesus voltará. E qualquer tentativa de marcar uma data para a volta de Jesus é loucura, é heresia. Mas ele deixou sinais. Jesus nos advertiu com relação aos sinais da sua volta. Ele proferiu um grande sermão chamado Sermão Profético, registrado em Mateus 24, 25, registrado também em Lucas, em Marcos. E ele nos falou dos sinais. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria e por causa do aumento do pecado, o amor esfriaria de muitos. E é um sinal que nós temos visto. Jesus também falou de sinais naturais, convulsões na natureza. E nós temos acompanhado muitas convulsões na natureza. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem sobre como as catástrofes têm aumentado. Um fenômeno que tem acontecido nos nossos dias é o aumento da temperatura. Nós estamos em outubro de 2020 e esse foi um dos meses mais quentes da história. Nós enfrentamos um calor quase insuportável. A temperatura média está muitos graus acima do que era normal. E um outro sinal que Jesus nos advertiu sobre ele são as pestes, as pandemias. E exatamente também nós estamos durante uma pandemia, já há 7 meses nós estamos convivendo com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. E as pestilências têm aumentado e atingido todo mundo. Só no Brasil já são mais de 150 mil mortos por essa pandemia.
sinal de que Jesus brevemente voltará. Um outro sinal foi predito pelo profeta Daniel. Ele disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E nós temos visto a ciência se multiplicar de um modo assustador. Por tudo isso, nós cremos que Jesus está voltando. E do modo como nós cremos, pela teologia da Igreja de Deus, a volta do Senhor Jesus será um evento iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Sendo assim, nós temos que estar preparados. E ao nos advertir sobre como esperar a sua volta, Jesus nos adverte sobre a necessidade de estarmos em vigilância. É preciso que nós estejamos vigilantes. E eu quero convidar vocês a lermos um texto conhecido da Palavra de Deus. Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Então nós vamos ler esse texto e meditar um pouquinho sobre as verdades que estão contidas nesse texto. O texto diz: Jesus proferiu essa parábola. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem, para compreendermos essa parábola que foi proferida dentro da cultura judaica, nós precisamos entender como eram os casamentos judaicos. O noivo, ele assumia um compromisso com a sua noiva. E era um compromisso tal como se já estivessem casados. Era um compromisso que não era possível rompimento, não se podia romper esse compromisso. Tal era a seriedade desse compromisso. Assim como a promessa de Jesus de que ele vai voltar será cumprida. Então o noivo, ele retornava para a casa do seu pai. E lá na casa do seu pai, ele preparava os aposentos para viver com a sua esposa. Quando esses aposentos já estavam prontos, então o pai dizia ao filho: meu filho, vá buscar a sua noiva. Vejam que Jesus usou esse entendimento para nos dizer que na casa do pai há muitas moradas e ele estaria preparando lugar para nós, a sua noiva. Muito bem, então o noivo saía para se encontrar com a sua noiva. Essa, por sua vez, ficava em casa se preparando, se adornando, se perfumando para encontrar com seu noivo. E nesse tempo de preparo, ela contava com as suas damas, que são representadas por essas virgens, que vão com ela encontrar o noivo. E essas 10 virgens aqui, que Jesus menciona, elas estavam aguardando o noivo. Observem que todas elas sabiam que o noivo viria. Mas há algo particular aqui nessa parábola. Normalmente, esse encontro ele se dava durante o dia e não à noite. Mas
nessa parábola, o noivo demora. E ele chega à meia-noite, numa hora inesperada. E Jesus está justamente tratando do caráter inesperado da sua volta. Embora os sinais estejam aí, muita gente será pega despercebida na volta de Jesus, no momento em que não estão esperando. Então as 10 virgens cochilam, porque já é meia-noite, elas estão com sono e elas dormem. Mas o problema não está exatamente em dormirem, mas no fato de que 5 delas dormiram despreparadas. Elas necessitavam de luz, elas necessitavam de ter azeite na lâmpada para se encontrarem com o noivo. 5 tinham provisão de azeite, já tinham comprado antecipadamente. Esse comprar nos lembra que o preparo para nos encontrar com o Senhor Jesus exige um preço e exige uma antecipação. Nós precisamos esperar a volta de Jesus, preparadas, com vestes limpas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E há um preço que se paga pelo azeite. O azeite é símbolo da unção do Espírito Santo. É símbolo da comunhão que precisa haver entre nós e o Senhor, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então 5 tinham azeite e 5 não tinham. E quando elas ouvem que o noivo está chegando, então elas acordam e as imprudentes falam para as prudentes: deem-nos do azeite de vocês. Mas as prudentes dizem: não, nós não podemos dar do nosso azeite. E aqui há uma lição importantíssima para mim e para você. A unção representada por esse azeite, a unção do Espírito Santo, a comunhão com o Senhor é algo individual, é algo pessoal que não pode ser transferido. Nós não podemos confiar no azeite da nossa irmã, nem tampouco no azeite da nossa pastora, dos nossos líderes. Cada um de nós precisa ter azeite na sua lâmpada. Cada um precisa pagar o preço pelo azeite. E mais ainda, esse azeite precisa ser preparado com antecedência. Quando se ouvir a trombeta, quando chegar o momento, não dará mais tempo de nos preparar. E é por isso que nós precisamos nos preparar. E essa parábola mostra claramente que há 2 grupos distintos. Um grupo que está preparado para a volta de Cristo, com azeite, com unção, com presença, com santidade, com fé, com fidelidade. E há um grupo que está despercebido. E eu quero te motivar nessa noite e te admoestar. Prepare-se para encontrar com Jesus. Encha-se do azeite do Espírito Santo. Encha-se da presença do Senhor. Pague o preço para ser cheia de azeite e ter a luz radiante de Cristo. Porque no momento em que o noivo chegar, não dará mais tempo. Como está, minha irmã, a sua provisão de azeite? Nesse preparo para a volta de Cristo, nós precisamos aliar a presença permanente do Espírito Santo com uma fé inabalável, uma fé verdadeira e uma vida de santidade. Porque fazendo assim, nós seremos como as virgens prudentes que vão entrar na grande festa do casamento do Cordeiro com a sua igreja. Nós somos, ao mesmo tempo, a noiva que precisa se adornar e, ao mesmo tempo, as virgens, as convidadas para a festa, que precisam estar prontas para encontrar com o Senhor Jesus. O que faz diferença entre a prudente e a nécia, a imprudente, é ter azeite na lâmpada.
Jesus voltará. Como está a sua provisão de azeite? Você está cheia? Sua lâmpada, você tem azeite extra para que não falte. Encha-se de azeite, porque o dia de nos encontrarmos com o noivo está chegando. E tendo azeite na lâmpada, nós poderemos dizer com confiança: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepare-se, Ele vem. Ele virá, como diz a canção, num piscar de olhar. Quem estiver pronta, quem estiver pronto, com Ele irá. Na sua glória, com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Prepare-se, minha irmã. Encha-se do azeite, que é a presença do Espírito Santo. Santifique a sua vida. Vigie. Ore. E você entrará na festa das bodas do Cordeiro. Triste será para aquela que estiver sem azeite. Mas nós temos a oportunidade de nos encher do azeite do Espírito Santo. Eu quero orar rapidamente com você para encerrar esse devocional. Senhor, muito obrigada pela promessa da volta de Jesus. Tu sabes, é o meu desejo todos os dias que o Senhor volte. Eu oro te pedindo que me ajude a preparar, a me encher do azeite do Espírito Santo. Ajude minha irmã, ajude meu irmão a se encher do azeite do Espírito Santo para esperarmos a tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus te encontre vigilante e com a lâmpada cheia de azeite.